Comunicação, para a gente começar essa nossa conversa aqui, é uma palavra derivada do latino, comunicar, que significa partilhar, participar algo ou tornar comum, né? Desde o princípio dos tempos, a comunicação foi de importância vital, sendo uma ferramenta de integração, instrução e troca mútua de desenvolvimento. Quando a comunicação se realiza por meio de linguagem falada ou escrita, denomina-se comunicação verbal. É uma forma de comunicação exclusiva dos seres humanos e é a mais importante na sociedade humana. As outras formas de comunicação que recorrem a sistemas de sinais não linguísticos, como gestos, expressões sociais ou imagens, são denominadas comunicação não verbal. Pronto? Gravando. Take 1. Boa tarde, hoje vamos falar sobre comunicação em seus diversos meios. Vamos falar também sobre história, sobre comunicação formal e informal, interpessoal e organizacional. Bom, vamos começar pela história da comunicação, né? É necessário a gente sempre afirmar que a comunicação ela existiu e acompanhou a evolução biológica do homem. Por volta de 2,5 milhões de anos atrás, com o surgimento do Homo habilis, podemos supor que a comunicação entre eles era semelhante à dos animais mamíferos. Eles comunicavam usando berros, urros, posições corporais e que traduziam a necessidade de comida e de sexo. Já? Então, durante o processo evolutivo dos nossos antepassados, foram substituindo esses sons e movimentos com uma comunicação mais sofisticada, principalmente baseada em símbolos e sinais. Há 8.000 anos antes de Cristo, nós temos as primeiras comunicações escritas feitas nas cavernas, que eram usadas principalmente desenhos e coisas assim. Depois de utilizar a pedra como suporte para essa escrita, lá por volta de 2.500 a 2.200 anos antes de Cristo, os egípcios criaram o papiro. Agora pensa, foi uma revolução. Os egípcios eles criaram a primeira maneira de transportar o registro deles. Foi a primeira mídia portátil a ser criada. O papiro foi adotado pelos gregos, romanos, bizantinos e árabes, provocando uma mudança significativa na organização social e cultural dessa era passada. Os semitas e fenícios provocaram uma verdadeira revolução na estrutura social e cultural também, com a criação de um alfabeto consonantal entre 2000 e 1700 anos antes de Cristo. Mas foram os gregos que realmente chegaram ao que nós temos mais perto do que nós temos hoje como alfabeto, que foi quando eles pegaram esse alfabeto consonantal e introduziram as vogais nesse alfabeto. Foi um dos fatores históricos preponderantes para o desenvolvimento dos grandes movimentos, como a ciência, as artes e a religião. Não. Pedro, agora me explica um pouco sobre o avanço dessas formas de comunicação que eles arranjaram. Então, se o surgimento dessa escrita marca o início da história, a invenção da técnica de imprimir ilustrações com a criação do papiro foi um modo alterando o modo de viver e de pensar na sociedade. Passamos por grandes invenções depois disso, como o jornal, que datou seu primeiro exemplar de 59 a.C., em Roma, foi criado por Júlio César. Ele tinha o intuito de informar o público sobre as mais importantes acontecimentos sociais e políticos que aconteciam naquela época, e até hoje isso vem continuando. Depois disso veio em 1900 a invenção do rádio, que foi um marco na história, porque ao contrário do jornal, as ondas de rádio tinham um alcance e velocidade muito maiores, né? O passo seguinte foi o surgimento da televisão, em 1924, e era uma junção dos componentes gráficos de um jornal, com imagens e figuras e com componentes de áudio, a fala sendo o máximo possível ver imagens em movimento juntamente com o áudio. O passo seguinte foi o surgimento da televisão, em 1924, que era a junção dos componentes gráficos de um jornal com o áudio, né? Possibilitava a gente a ver imagens e a fala ao mesmo tempo. Depois disso, a gente já na era da tecnologia, o computador é o carro-chefe, pois deu início em 1943, ele era uma máquina gigantesca de cálculos que ocupava uma sala inteira, passando por transformações, e em 1971 surgiu o primeiro microcomputador.
Desde então, o homem não teve limites para a sua evolução nessa área de comunicação, saindo dos computadores gigantescos, chegando a computadores portáteis, como os celulares que nós temos hoje, e até os de mão, que não são somente máquinas de cálculo, e sim abrangendo mais das variadas funções, né? Andando lado a lado com o computador, nós temos aí a internet, que nem sempre foi dessa maneira que nós temos hoje, que ela foi desenvolvida em 1969 para fins militares, na época da Guerra Fria, e não passava de um sistema de comunicação entre bases militares dos Estados Unidos, chamado de ARPANET. E depois disso, nós só crescemos, só fomos subindo, né, de nível. Com o fim da Guerra Fria, o sistema tornou-se praticamente desnecessário para fins militares, e aí em 1990 ele se tornou gradativamente maior e foi acessível a todos os tipos de pessoas, né? Agora vamos a alguns elementos da comunicação. São 6 básicos que não podem faltar. O emissor, que é quem vai transmitir uma mensagem, no caso, está sendo eu a emissora. O receptor também é um elemento, que é quem vai ouvir a minha mensagem a ser transmitida. O contexto, que é a informação que a mensagem vai passar. O canal, que seria o telefone, o computador, a internet, tudo isso se transforma em um canal de comunicação. A mensagem, que é a informação que eu vou passar no geral, e o código, que é um sistema de elementos linguísticos e de regras para combiná-los, conhecido tanto pelo receptor como pelo emissor. Esse código a gente pode até levar em consideração os gestos que a gente faz quando a gente fala, né? Quando a gente se comunica, tem muitos gestos faciais, ou até o sentido de você mover as mãos, o modo como você se porta quando está passando a mensagem. Existem também alguns níveis nessa linguagem, na nossa linguagem. Os níveis dizem a respeito ao uso da fala escrita em uma determinada situação. No caso, uma situação mais formal, uma mais informal. Por exemplo, numa festa, você não vai se comunicar de uma forma culta. Você vai se comunicar de uma forma tradicional, como você convive nesse meio. E a gente também tem que levar em consideração que a linguística na gramática ela é mais nítida. E na fala ela é menos desenvolvida. Às vezes até uma pessoa escreve bem, mas não se comunica bem. E o que determina o nível de linguagem empregado, como eu falei, é o local em que você está. Por exemplo, você não vai chegar na sua casa falando como se estivesse falando com doutores. Ou vice-versa. Não vai chegar conversar em uma reunião com doutores como se estivesse na sua casa. Temos 6 funções na nossa linguagem, que seria a referencial ou denotativa, que transmite uma informação objetiva e expõe dados da realidade. A emotiva ou expressiva, que o objetivo do emissor é transmitir suas emoções e anseios como um psicólogo e um paciente, no caso. E a função conotativa ou apelativa, o objetivo é influenciar e convencer o receptor a alguma coisa, e por meio de uma ordem. No caso, um patrão conversando com o seu funcionário. A metalinguística, essa função refere-se à metalinguagem, que é quando o emissor explica por código, usando o próprio código dele. Função fática. O objetivo dessa função é estabelecer uma relação com o emissor, um contato para verificar se a mensagem está sendo transmitida ou para dilatar a conversa, desenvolver essa conversa de uma forma objetiva e clara. E a função poética, que é usada nos livros poéticos, nas músicas. Também pode ser sentimental, mas ela está mais inclusa nessa versão poética. Bom, vou falar sobre a comunicação formal e informal e a interpessoal. A comunicação informal é a mais conhecida, ou seja, a conversação. Não precisa muito de formalidade, é o natural, o que flui de você.
A formal é mais praticada entre pessoas no seu dia a dia. Conta-se também como boatos, rumores, fatos que ocorrem no dia a dia, sotaque também entra nessa classe e gírias. A formal já é vista numa visão mais crítica e elaborada, para situações como se agir mais com uma formalidade, lógico. A sua origem, como Pedro falou, começou na alta administração, ou seja, já é um pouquinho nova. A interpessoal refere-se quando há trocas de informações entre pessoas, ou seja, tem uma conversa, se aquela conversa está fluindo bem e eu posso recolher alguma informação e a outra pessoa também, é uma conversa interpessoal. Isso ocorre quando o interlocutor troca informações com o outro, seja históricas ou momentos que aconteceram com ele, acontecimentos verídicos. Já os tipos de comunicação separados em duas vertentes, a verbal e a não verbal. A verbal é composta pela palavra escrita e documentada, separada em duas formas também. A oral, onde há ordem, há pedidos, há conversas, envolve conversas e envolve falas. A escrita envolve cartas, telegramas, jornais, livros também. E também a comunicação pessoal e social. A pessoal é onde utilizam a comunicação de correios, telegramas, fax, e a social, meios que permitem a comunicação com o exterior, ou seja, os jornais, a televisão, o rádio, onde você não tem o contato físico com a pessoa. Eu vou falar um pouco sobre comunicação organizacional. É um tipo de processo de comunicação que ocorre no contexto de organizações públicas ou privadas. É uma forma de planejamento e de supervisionar material interno, como vídeos, folhetos, revistas, campanhas publicitárias e divulgação da empresa. Ele responde também, quando é solicitado pela empresa, seja na TV, no rádio, no jornal ou nos nos veículos da web também. O âmbito administrativo controla o fluxo de informação, disponibilizando-se para os gestores tomarem as suas decisões. No setor da comunicação, trabalha em parceria com os profissionais de relações públicas, jornalistas ou publicitários. A comunicação organizacional é dividida em alguns tópicos de organização, que são elas a comunicação institucional, a mercadológica, a administrativa e a interna. A comunicação institucional tem o objetivo de elaborar uma boa imagem da empresa diante dos investidores, clientes, do mercado e diante da sociedade. Utiliza através de ferramentas estratégicas das relações públicas e a criação de uma imagem e identidade da organização. A comunicação mercadológica tem como propósito melhorar a imagem dos produtos ou dos serviços da empresa. As principais ferramentas utilizadas nesse processo são as de marketing e vendas diretas e indiretas, publicidade, promoções e etc. A comunicação administrativa, esse tipo de comunicação tem como finalidade de repassar os dados obtidos na esfera administrativa para os demais setores, os quais precisam de tais dados para desenvolver a análise de algum processo. A comunicação interna trata-se do âmbito de planejar, onde busca possibilitar a relação entre colaborador e organização. É empregado para esse tipo de processo o endomarketing. Busca por fim de otimizar essa comunicação interna da organização a fim de facilitar os serviços no avanço da organização. Eu vou falar um pouco sobre comunicação organizacional. A comunicação organizacional é um tipo de processo de comunicação que ocorre no contexto de uma organização, pública ou privada. Ela vem com o intuito de planejar e supervisionar a produção do material interno, como vídeos, folhetos, revistas, campanhas ou divulgação da empresa. Responde também, quando solicitado pela empresa, seja na TV, no rádio, no jornal, revistas ou veículos da web.
No âmbito administrativo, controla o fluxo de informação, disponibilizando para os gestores tomarem suas decisões. No setor de comunicação, trabalha com parceria com profissionais de relações públicas, jornalistas e publicitários. A comunicação organizacional é dividida em alguns tópicos, que são eles a comunicação institucional, a mercadológica, administrativa e interna. A comunicação institucional tem o objetivo de elaborar uma boa imagem da empresa para os clientes, para o mercado e a sociedade, utilizando, através das ferramentas estratégicas das relações públicas, criando uma imagem de identidade na organização. A comunicação mercadológica tem como propósito melhorar a imagem dos produtos ou serviços que a empresa presta. As principais ferramentas utilizadas são o marketing e vendas diretas, indiretas, publicidade, promoções e etc. A comunicação administrativa, esse tipo de comunicação tem a facilidade de repassar os dados obtidos na esfera administrativa para os demais setores, nos quais precisam de tais dados para o seu desenvolvimento de análise dos processos. A comunicação interna trata-se de planejar, onde busca possibilidades de relações entre o colaborador e a organização. É empregado nesse tipo de processo o endomarketing. Busca o fim de otimizar as comunicações internas e a fim de facilitar o avanço da organização.